Pisou. Ela está muito ocupada com o PA. Não, eu tô com a tocada dela. Tá, né? Pois pronto. Então, você já vai praticando. Levi, tu anota aí, Levi, que aí você pratica depois, tá? Olha só, Beleza. essa parte agora de impressão, no caso é assim, você tem o desenho, tá? Dizer que esse aqui seja o meu desenho que eu quero fazer, tá bom? Pode ser qualquer um desses desenhos aqui, qualquer um que você queira, você pode deixar ele pronto para impressão, tá? Bom, a primeira coisa, olhando aqui embaixo, ó, vocês estão conseguindo ver que aqui embaixo existem umas abas, como se fossem aquelas abas do Excel, né? Tem as abas aqui, ó, Model, Layout, tá? Então, você pode usar a impressão ou aplicando apenas Ctrl P e imprimindo, só que aí não vai sair na escala, ou pode vir aqui no Layout, tá bom? Então, bota aí agora no primeiro passo, né? Deixa eu ir anotando aqui. Eu vou abrir um Excel e vou botando aqui primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e aí depois eu boto no grupo aí para vocês. Então, o primeiro passo é você finalizar o desenho. Vamos botar aqui o primeiro passo é finalizar o desenho. Finalizou o desenho? Pronto. Então, agora, depois do desenho finalizado, aí você vai clicar na aba Layout. Então, aqui, ó, passo um, finalizar o desenho. Final do desenho, certo? Passo 2, clicar na aba Layout. Essa aba Layout um e 2, pessoal, é como se fossem as folhas de impressão, tá? Deixa eu aproximar um pouco aqui. É como se fossem as folhas de impressão, ok? Então, quando você vem aqui para o layout 1, existe uma janela, uma folha de impressão. Tá aqui, ó. Essa daqui é a folha de impressão que está pronta para você imprimir. E o que é que vai ser impresso? Exatamente essa configuração aqui, ó. Na folha que você imprimir, vai sair exatamente essa configuração. O papel aqui desse tamanho, do de fora, e vai sair aqui, ó, mapa de risco e a legenda. Agora, e se eu quiser mudar? Tem como eu mudar? Ó, eu não estou conseguindo selecionar. É porque isso daqui não é o desenho em si. Isso daqui é uma tela que você precisa abrir essa tela, abrir essa janela, é uma janela. Você precisa abrir essa janela ou não para fazer com que você imprima na escala correta. Então, por exemplo, se eu clicar duas vezes aqui dentro, ó, cliquei duas vezes. Agora sim, ó, é como se eu tivesse uma janela vendo aqui a aba Model, lá dentro do Model, tá certo? E aí eu posso mudar a escala, ó. O desenho vai ficar menorzinho aqui nessa impressão, vai ficar maior, certo? Então eu consigo padronizar qual é a escala que eu vou colocar, ok? Muito bem. Então você bota ele aqui próximo, tá? E aí eu vou colocar aqui a escala padrão, que geralmente é a que a gente usa para representação de edificações, tá? Um levantamento de uma quadra, por exemplo, de uma fábrica, de um ambiente de trabalho, geralmente a escala 1:100 já dá certo. Mas, se for necessário, você usa outras escalas, é só você ir ajustando, tá bom? Então, olha só, se vocês prestarem atenção, depois que eu cliquei duas vezes, estão vendo que essa janela, ela ficou grossinha? E agora eu estou desenhando, né? Eu posso, por exemplo, ligar uma line, ó. Aí, Levi, na aula lá você vai ver o que é esses comandos, né? Porque você não acompanhou, ó, lá aqui o line para você desenhar. Então, está aberto para desenhar, certo? Só que eu não quero desenhar agora. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, apagar. Eu não quero desenhar, eu quero imprimir. Se eu quisesse desenhar, eu vim aqui para fora. Eu não cliquei duas vezes dentro para poder abrir a janela. Para sair dela, eu clico duas vezes fora, certo?
E olha aqui qual foi o comando, ó, PSpace, tá bom? Se eu imprimir agora, o mapa de risco vai ficar muito pequenininho, né? Então, agora eu vou dar a escala efetivamente. Então, qual é o próximo passo? Passo 3. Abre a... Aí eu vou dizer o nome disso aqui, tá, gente? Ó, se eu selecionar aqui, selecionei. Aí eu venho aqui em propriedades, ele me diz o que é que está selecionado. O nome desse objeto é viewport. Então, viewport é o quê? É como se fosse uma janela em que eu consigo visualizar o model. O model aqui, ó, onde eu faço os desenhos, dentro aqui dessa aba layout, tem uma janela, essa janela é chamada de viewport, e ela serve para eu ver o que está acontecendo lá em model. Por que que isso é bom? Porque eu posso imprimir do tamanho que eu quiser, sem precisar ficar mudando o tamanho do desenho aqui, mudando a escala do desenho. Então, é na impressão que eu faço. Então, essa impressão aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir essa viewport. Como é que eu abro a viewport? Clico 2 vezes dentro dela. Ela ficou diferente aqui, ó. E agora eu posso andar dentro dela, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro passo. Abre a viewport, clicando 2 vezes dentro dela. Tudo bem? Então, Levi, que você não viu, né? Nessa parte aqui do model, você faz todo o desenho. Isso aqui tudo foi a gente que fez, ó. Aí tem aqui em cima, basicamente é assim, ó. Em cima aqui tem as ferramentas, que você faz os círculos. Você tem um comando line, que é aquele line também, ó, que você faz as linhas, certo? Line ou polyline, que são aquelas fotos que eu estava mandando e a Sandy também estava mandando lá no grupo. Quando a gente tinha aula, a gente mandava lá. Então, aqui, por exemplo, ó. Então, por exemplo, eu para fazer esse desenho, né, eu uso 3 ou 4 ferramentas, eu consigo desenhar. Isso aqui é prática que a gente vai conseguir fazer com prática. Não adianta também a gente achar que vai fazer isso daqui de um dia para a noite, não. Tem que ser prático. Sandy já está fazendo esses desenhos, mas a gente sabe que precisa de prática, né? Ela sabe fazer, né, Sandy? Mas está precisando só praticar, que aí quando você for trabalhar no mercado de trabalho, você vai fazer esse desenho bem rápido, fazer a representação de alguma área de risco, essas coisas. Beleza? Levantamento, você já fez. Então, tudo é prática, né? A gente passou o que aí? Foram 1 mês e meio no laboratório de informática, né? E você já desenhou o auditório ali e fez o mapa de risco dele, praticamente. Então, veja que são ferramentas, viu, Levi? Assusta para quem não tá assistindo, né? Que não, você está pegando meio que no começo agora, mas as aulas, você assistindo as aulas dá certo. Assusta um pouco, hein? Oi? Mas dá certo. Dá. Ó, você assistindo as aulas já desmistifica, viu? Então, basicamente, essas são ferramentas Pronto. que você E usa aqui e você vai desenhando. Como é? tem que praticar também um pouquinho, né? Isso, isso. Mas assim, a V2 vai ser mais, vai ser um formulário, né? A Sandy vai me entregar uma cópia do arquivo que a gente desenhou, viu, Sandy? Que é para compor a V2. E aí a gente faz um trabalho sobre essa parte aqui. Caso não dê para complementar a nota, aí a gente vê se você consegue já praticar alguma coisa aí baixando o programa e você me entrega um desenho, tá bom? Eu passo um desenho para você fazer, com base na aula, tá Beleza, bom? na hora. Ó, então aqui eu desenho tudo aqui nesse módulo. O layout, como o nome já diz, é só um layout para eu imprimir. Então eu tenho essa viewport, tá? Então vai ficar gravado aqui, eu vou mandar para vocês, ó. Viewport, deixa eu botar entre parênteses não, entre aspas, clicando 2 vezes dentro dela, tá bom? Então vem aqui, ó, clico 2 vezes dentro dela. Muito bem, agora
O meu objetivo é fazer com que esse desenho fique do tamanho que eu quero, na escala certa. Ao invés de eu só aproximar aqui com a bolinha do mouse, ó, Levi, eu tô. Vocês estão dando para ver minha imagem aí? Esse zoom que eu dou, ó, é mexendo aqui na bolinha do mouse, tá vendo, ó? Ele ajuda bastante. Sandy já até aprendeu a usar, né, Sandy? Então, só a prática mesmo é você ir usando ele. Mas ele é bem prático, mas ele é impreciso. Porque, por exemplo, eu quero imprimir na escala 1:100, eu não consigo dizer que é a escala 1:100 certinha, né? Por quê? Porque eu não tenho como fazer, ir colocando e medindo. Então, o que é que eu faço? Eu vou usar agora um comando chamado zoom, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui no passo 4. Aí o passo 4 tem alguns subpassos dentro dele. Comando zoom. Opa, zoom, tá? Então, como é que eu vou fazer o comando zoom? De baixo, ó. Digito Z, Z. Aí quando eu fizer assim, ó, mais, quer dizer que é para você clicar nele, tá? Zoom mais Enter. Então significa que eu vou apertar a tecla Z e depois a tecla Enter. Tudo bem? O mais significa isso. Eu vou tirar as aspas, porque senão depois vocês lendo, pode ser que vocês queiram colocar as aspas, né? Não vai dar certo. Então é Z mais Enter. Então o mais, não é para você digitar o mais, não. É Z e Enter, tá bom? Z e Enter. Então, quando eu fizer Z Enter, ó, tá aqui, cliquei 2 vezes dentro da viewport, abriu, tá todo negrito aqui. Aí eu coloquei aqui o mouse em algum lugar, coloquei o mouse aqui no lugar, e aí eu vou digitar o comando Z Enter. Pronto. Aí agora eu vou especificar qual é a tela que eu vou desenhar, tá bom? Então, no caso assim, zoom, enter. E agora eu vou desenhar, eu vou digitar qual é a escala que eu preciso, certo? Existe como se fosse um código, tá bom? Esse código, eu vou botar aqui, ó. O código, depois de você digitar Z Enter, você vai digitar esse código aqui, ó, 1000 barra, aí você vai botar, eu vou botar aqui escala mais XP, certo? Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, a escala sendo 100. Significa que a escala aqui vai ser de quanto? Vou botar aqui na frente. 1:100. Explico já, tá bom? Calma que eu explico já. A escala de 1:100 significa o quê? Significa que quando eu imprimir meu desenho, se eu medir lá 1 centímetro com a régua, na vida real, aquele espacinho de 1 centímetro vai representar 100 centímetros, entendeu? Então são 100 vezes maior. Então, por exemplo, se tiver a escala de 1:50, significa que se eu medir 1 centímetro naquele desenho, na vida real, ou seja, aqui no real, aquele desenho, aquele espaço que você mediu, tem, na verdade, 50 centímetros, tá bom? Então é sempre isso. Quando depois de 2 pontos vem a quantidade, quer dizer que o desenho ele é maior do que o que está no papel. Então eu vou dar exemplos aqui, ó. Se eu quiser a escala de 1:100, aqui embaixo eu vou colocar escala de 1:50. Professor, Oi, no caso, se for 1:1000, vai, no caso, 1000 centímetros, que é que é 10 metros, não é isso? 1000 centímetros. Isso, se você medir 1 centímetro aqui, vai representar 1000 no real. Aí 1000 centímetros, 10 metros, exatamente. Viu? Exatamente.
Então vamos fazer aqui, ó. Se eu Beleza. quiser a escala de 1 para 100, eu vou botar isso daqui. Se eu quiser a escala de 1 para 75, eu vou colocar essa daqui, ó. Esse 100 eu troco por 75. Sempre tem que ter o XP, tá? O XP faz parte aí do código. Não sei explicar por que só dá certo com ele, mas enfim. Tá. Então, ó, se eu quiser escala 1 para 100, eu uso esse código. Então, vamos tentar usar esse código aqui. Vou colocar aqui do lado, que aí eu consigo desenhar e já mostrando para vocês. Muito bem. Tá aqui a minha viewport, é o meu papel. Aí eu coloco aqui, ó, e vou fazer o comando. O comando é digitar zoom, enter. Então, eu digito aqui a letra Z e aperto enter. Agora eu vou digitar o código. Primeiro vamos tentar o de 100. 1000, digito 1000. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que está digitando. Tudo que eu estou digitando está aparecendo aqui nessa caixinha. 1000 barra. Aí eu boto 100 XP. Então, estou digitando esse código ali. Vai ficar, quando eu apertar Enter agora, vai ficar na escala de 1 para 100 na impressão, certo? Então, ó, ele aproximou. Então, eu estou vendo o desenho? Não. Então, quer dizer que o papel ele é muito pequeno, tá? Para a escala de 1 para 100 desse desenho. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o tamanho do desenho, ou seja, diminuir o tamanho da escala. Então, repito, ó, Z, Enter, aí eu digito 1000 barra, vamos tentar o 50. 50 XP, Enter. Ainda aumentou. Então, vamos tentar uma escala maior, que a gente chama de escala maior. Vou botar aqui embaixo, ó. Eu tentei a de 100 e ficou grande. Então, eu vou botar 150 para ver. Então, aqui, uma escala de 150. Vocês entenderam? Se eu estou aumentando, diminuindo aqui o número da escala e o desenho está aumentando, então eu tenho que voltar, eu tenho que fazer o contrário. Ao invés de ir descendo para 50, eu vou subindo para 150. Então, vamos lá agora aqui, ó. Cliquei aqui, vou digitar o comando zoom, Z, Enter. 1000 barra. Aí agora qual é a escala que eu quero? 150 XP. Ó, o desenho já diminuiu um pouco, né? Então, zoom barra. Ainda não dá para ver o desenho, né? O desenho que eu quero é desse tamanho aqui, ó. Então, eu vou continuar. 150 não deu. Vamos ver qual é a escala que dá certo. Eu vou colocar aqui uma escala já maior, 500. Você pergunta, Paulo, quando eu for fazer um desenho, eu sempre tenho que ficar verificando isso, tipo testar umas 3, 4 vezes? Sim. Você sempre vai ficar testando até chegar num ponto ótimo, tá? Então, por exemplo, zoom 1000 barra 500 XP. Já ficou melhor, mas ainda não dá para ver o desenho todo. Vamos pegar o dobro. Isso aqui, gente, é se você quiser fazer a impressão em um tamanho com escala, tá? Se você não quiser escala, eu vou explicar daqui a pouco como é que faz. É o mais simples que tem. Que é o que vocês mais vão usar, mas eu estou explicando logo o mais difícil. É aqui, então, ó, zoom 1000 barra 1000, ou seja, para cada centímetro que eu medir, vai corresponder a 1000 centímetros, que é o que o Levi perguntou aí, né, Levi? Ó, agora já deu um enquadramento aqui, certo? Já está dando para fazer o enquadramento, quase todo dele. Então, vou colocar o dobro aqui, deixa eu ver se dá certo. Zoom 1000 barra 2000 XP. Ficou bom. Dá para enquadrar aqui tanto a legenda quanto o mapa de risco. Então, nesse caso, eu vou usar 1 para 2000. Agora vem a questão, né? Paulo, por que eu estou usando uma escala tão alta? Porque eu não me apeguei aqui nesse momento a colocar o tamanho do papel
que deve ser realmente. O papel que a gente usa é o papel A4, certo? O papel A4, ele tem dimensões de 210 por 270 e alguma coisa, tá? Ou seja, 21 centímetros por 27,9, se eu não me engano. Então, se eu fosse colocar aqui, ó, é sempre milímetros, tá? Aqui no AutoCAD. Então, se eu fosse colocar aqui, eu tenho que colocar 210,279, acho que é ponto 5, vai botar só 200. Gravou, foi Sandro dele? Olha, viu? Acho que foi. Acho que foi a internet dele que caiu. Voltei, voltei. Não sei por que foi que saiu aqui. Tá gravando ainda? Tá, pronto. Pronto, ó. Então, o tamanho da tela do papel A4 é esse aqui, certo? Então, por que é que eu uso uma escala tão grande aqui como essa? Porque o tamanho que eu comecei a desenhar não foi o tamanho da folha em si, tá? Comecei mostrando como deveria, como se eu já tivesse o papel do tamanho certo. Esse aqui é o tamanho do papel A4, certo? Aí, Paulo, como é que eu faço para desenhar para uma escala mais do tamanho certo aqui para poder visualizar? É só você pegar essa viewport aqui, tá vendo que ela tem os quadradinhos? Você clica em um dos quadradinhos, clica e solta, aí ela vai ficar acompanhando. Desliga o F8, que você vai aprender o que que é o F8 lá na aula, viu, Levi? Aí você vem e coloca aqui, ó, deixa ela do tamanho do papel, tá certo? Ó, deixa ela do tamanho do papel. Pronto. Então agora sim, essa aqui está na impressão de uma folha A4. Aí eu faço o mesmo procedimento, ó. Clico duas vezes dentro, procuro o desenho, e aí vou digitar esse quarto passo aqui. Vamos ver para esse tamanho aqui, qual seria o tamanho que daria para imprimir? No tamanho de uma folha A4 aí, para você imprimir e mostrar para o seu gestor de turno, para dizer sobre alguma área que está em risco, essas coisas. Então eu vou aqui, ó, zoom, enter, aí 1000, barra, vou botar 100 primeiro, XP, 1 para 100. Ó, já coube dentro do papel, já é uma coisa diferente, né? Então, vamos ver agora, eu posso aumentar o desenho. Vamos botar para 1 para 75, Z, Enter, 1000, barra 75 XP. Ó, ficou perfeito. Só posicionar aqui, ó, esse mapa de risco aqui eu já posso imprimir. Clico duas vezes fora. Aí aqui, ó, como tá aqui, quarto passo, depois que eu escolher esse aqui. Quarto passo não, quinto. Passo
5. No passo 5, eu clico 2 vezes fora da viewport para sair. Para sair, clico 2 vezes fora, certo? Muito bem. Cliquei fora. Agora, considerando que aqui eu já estou na escala, né? Vou botar aqui, ó, comando zoom para colocar na escala. E agora vem a parte mais fácil, que é você realmente plotar, como diz o povo, plotar e imprimir. Então, ó, você passo 5, 6, né? Passo 6, você vai clicar na impressora ou apertar Ctrl P, tá bom? Na impressora do programa. Aí vamos procurar aqui a impressora do programa, ó. Vocês estão vendo que em cima, logo no comecinho, tem uma impressora bem aqui. Eu clico nela, vai abrir uma tela, certo? Vai demorar um pouquinho, principalmente se o seu computador for um pouquinho mais lento, né? Tipo o meu, ele vai demorar um pouquinho para poder abrir. Qualquer coisa você clica de novo, só para ter certeza que ele está abrindo. Pronto. Essa daqui, gente, é a tela. Eu vou até dar um print aqui, que é para ficar salvo nesse arquivo em Excel. Beleza. Eu vou colocar aqui, estou colocando aqui do lado, tá bom? Para vocês ficarem salvos aí. Essa daqui é a tela. Tudo bem. Aí essa tela aqui, ó, primeira coisa, aqui em cima eu preciso escolher, se eu, por exemplo, estiver imprimindo muita coisa ao mesmo tempo, aí eu venho aqui e boto Previews Plot, que significa pegar a última configuração, tá bom? Mas como aqui é a primeira, não vou nem mexer nisso aqui. Sim, Levi, só para você saber, por que a gente está usando o AutoCAD em inglês? Porque a grande maioria das licenças no Brasil são do AutoCAD em inglês. Tem AutoCAD em português, mas aí fica aquela coisa, você fica restrito a trabalhar com o AutoCAD em português. Você vai aprender a mexer nele quando você estiver usando, né? Começa a aprender a mexer nele, mas aí quando você for para trabalhar na sua área, o pessoal vai estar com a licença do inglês, provavelmente. Então, você vai ter uma dificuldade de adaptação. Então, a gente ensina logo em inglês, tá? Que é a grande maioria. Então, aqui, Perfeito, beleza. printer é a impressora. Então, aqui você vai escolher a impressora que você quer. Eu vou colocar aqui uma em PDF, tá? Então, vou botar aqui, ó, Microsoft Print to PDF. É uma impressora que imprime PDF. Então, eu vou colocando aqui os itens, né? Ó. No local printer barra plotter, você seleciona a impressora, tá bom? Muito bem. Outro lugar que você vai mexer, aqui tem, ó, paper size, tá? Então, ó, em paper size, você vai selecionar o tamanho do papel que você quer imprimir, tá bom? Então, por exemplo, eu quero imprimir, eu venho aqui, ó, eu quero imprimir A4, que é o que a gente mais usa, né? A folha A4 é essa carta aí, essa que vem naquelas resmas e tudo mais. Então, eu vou botar aqui, ó, 4, ok? Selecionei. Aqui, ó, em What to Plot, ele está perguntando o que você quer imprimir, né? Então, em What, vou botar maiúsculo aqui, What to Plot,
Está perguntando o que é que você quer imprimir. Você vai colocar o Windows. Esse Windows aqui, ó. Você vai clicar em Windows, tá bom? Windows. Windows. Ok? É W mesmo. Quando você clicar aqui, ó, de selecionar o Windows, ele já vai abrir uma seleção. Tá vendo? Ó, ele já apaga, o mouse ficou uma setinha, que é para você selecionar. Nesse momento aqui, você vai selecionar o que é que você quer que imprima. Então, eu vou clicar aqui, ó, em cima, uma vez, e aí, ó, a janela de impressão está abrindo, eu venho aqui para baixo, ó, e clico aqui agora, certo? E clico. Pô, pronto. Então, logo depois disso aqui, vou botar até aqui entre parênteses. Seleciona o que você quer imprimir, tá bom? Vou fazer de novo. Ó, se você errou ou quer fazer de novo, você aperta aqui, ó, no botão, tá bom? E aí eu venho aqui, ó, daqui, clico uma vez e daqui clico outra. Pronto. Aqui ele está mostrando como é que está sendo a impressão. Tá vendo essas abas vermelhas? Quer dizer que o papel está passando, você tem que ajustar, tá bom? Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, seleciona as seguintes opções, tá? Você vai selecionar, deixar selecionadas as seguintes opções. Você vai colocar Center the Plot, vai ficar selecionada, e Fit to Scale, tá bom? Então, ó, são essas duas setinhas aqui, ó. Essa e essa. Vocês estão vendo aqui que já mudou? Já ficou sem o vermelho. Ótimo. E agora você vai só o seguinte, ó. Veja o último passo. Veja qual a opção que fica mais preenchida na impressão. Se é portrait, né? Ou landscape. São essas duas coisas aqui, gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse, aí mudou aqui, tá vendo? Ou esse. Se você selecionar esse, a impressão vai ficar em pé. Se você selecionar esse, a impressão vai ficar deitada. E aqui dá para você ver, ó, o preenchimento do papel. É óbvio que você vai selecionar o que tiver o melhor preenchimento, que preencher melhor, que é esse daqui, né? Pois pronto. Agora, você vai só verificar a impressão, que é para você prever, né? Ver como é que vai ficar, visualizar a impressão, clicando em Preview. Preview é esse botãozinho bem aqui, ó. Tá certo? Deixa eu, agora que está tudo configurado, eu vou copiar de novo aqui a tela para deixar salvo tudo configurado, tá bom? Aí aqui eu venho aqui, deleto essa e coloco essa daqui que está com a configuração que vocês vão imprimir, tá bom? Aí agora, ó, clique em Preview e aí eu vou ver como é que vai sair a impressão. A impressão vai sair desse jeito, ó. Mapa de risco, com as cores, tem que imprimir com as cores. Aqui, representação da sala lá do nosso laboratório de informática. Beleza? Se eu clicar aqui, ó, na impressorinha, no caso aqui eu vou botar clicar na impressora. Pronto. Cliquei aqui, aí se fosse uma impressora de verdade, ela já ia começar a imprimir. Mas só que como eu selecionei aqui, foi
como o que eu selecionei aqui foi um negócio de PDF, aí ele vai abrir aqui o equipamento que vai mandar eu salvar esse PDF em algum lugar. Então ele vai já abrir uma pasta para que eu escolha a pasta de salvar o PDF. Entenderam? Então os passos são esses, tá? Essa parte da escala e essa parte aqui de finalizar a plotagem são são os maiores, vamos dizer assim, né? Os mais extensos. Porém, não é difícil, não. Só você seguir os passos. Só salvar logo aqui, que é para não. Esse computador está muito lento, né? E vai aqui. Aula de impressão. Ó, aí agora ele está imprimindo. Vai pedir para eu salvar, certo? E aí eu vou salvar aqui dentro do aula de impressão. Deixa eu abrir aqui para ver como é que ficou. Tá aqui, ó. PDF, mapa de risco do laboratório 1, ok? Perfeito, viu? Para imprimir, pregar nas paredes da fábrica, nas paredes do setor administrativo, ou então pregar em cada setor, né? Que nesse caso aqui eu teria que pregar isso no próprio laboratório 1, né? Talvez melhorar aqui só essa cor dessa impressão, de verde e preto, deixar ele de uma outra cor, mas se fazendo entender risco ergonômico grande, risco de acidente físico pequeno, não é isso? Pequeno ou médio aqui, eu acho que é médio. Beleza? Deu para entender? Assim, seguindo esses passos Deu. aqui, Para abrir a meta um pouco. quando você pegar o passo, eu gosto de passo a passo, porque quando você pega o passo a passo e o vídeo ainda mais, aí você consegue trabalhar. Deu para entender, Sandy? Deu sim, professor. Pronto. Deu certo aí no computador? Deu. Beleza. Pois, Levi, quando você conseguir aí, você pode até ir tirando dúvida aqui pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou preparar Pronto, aí beleza. eu vou preparar a atividade. Eu vou ver se eu consigo lançar até antes de segunda-feira, mas o prazo continua sendo, né? A próxima semana, tá bom? E aí dá tempo até, Levi, de você ver, tirar uma dúvida, tá certo? Que aí a gente vai alinhando, ok? Pronto. Aí o senhor vai mandar o link da aula para me assistir, no caso, né? É a aula do semestre passado, viu? Porque no semestre passado eu ainda dei a aula remota. Eu ainda dei aula remota de Pronto, AutoCAD remota. E vou separar aqui também uma pronto. aula de um de um uma aula inicial de AutoCAD de um youtuber aqui que eu acho ela bem interessante. Aí eu já passo para você também assistir a dele, tá bom? Pronto, perfeito. Beleza, então. Pois, gente, é isso.
Boa noite. Espero que esse seja, vamos dizer assim, o último semestre que a gente fica completamente remoto, né? Porque é bem complicado. Mas se Deus quiser, em março aí, se as coisas estiverem melhoradas aqui, a gente já está voltando, tá bom? Pois, e assim, convido, se der Tranquilo. certo, viu, Levi? Se der certo, você pode inclusive entrar em sala de aula para praticar um pouquinho lá com a próxima turma, viu? Dá certo. Pronto, beleza. Beleza, então. Perfeito. Pois, boa noite, pessoal. Valeu, Levi. Obrigado, Sandy. E qualquer coisa a gente conversa lá no grupo, tá bom? Valeu. Ou no particular aqui eu estou sempre disposto, tá bom? Tá Certo. bom. Boa Valeu, noite. professor. Um Boa noite abraço. aí. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.